Atos 11 e versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem, e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu a Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Agora vamos ler em capítulo 12, versículo 25. 12 e 25. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca de Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Agora em capítulo 14, versículo 23. 14 e 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos.
Passemos agora para o livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte, fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte, fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Ainda mais uma leitura na terceira carta de João. Terceira carta de João, versículo 5. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que, em presença da igreja, testificaram o teu amor, aos quais, se conduzires como é digno, para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Lemos bastante, mas para termos uma visão geral do nosso assunto esta noite, eu tenho preparado alguns itens que vamos tratar, que vai nos ajudar no desenvolver do nosso assunto. E os irmãos, agora nesse momento, podem ver um slide com esses itens, talvez deseje anotar, enquanto eu vou continuando falando. Em primeiro lugar, eu gostaria de ler um artigo que foi publicado em Palavras de Edificação, em agosto do ano de 1980. Vou ler para nós, antes de começar as nossas meditações no nosso assunto. Diz aqui: a igreja não é Israel. Temos de ver se o trecho se aplica a nós ou não. O ensinamento em relação à nação judaica se encontra nos ensinos de Moisés, mas o ensinamento para a igreja se encontra nos escritos de Paulo. Duas coisas uniam a nação dos judeus: o fato de todos serem descendentes de Abraão e de terem uma só pátria. Mas o que une a igreja é a possessão da vida eterna em Cristo e a presença em todos do Espírito Santo. Ela não tem uma pátria aqui na terra, mas a nossa pátria ou cidade está nos céus. A nação de Israel se manteve separada de todas as demais nações, mas os membros da igreja são compostos de gente de todas as nações. Para se tornar membro da nação de Israel, tinha de nascer da descendência de Abraão. Uma pessoa se torna membro da igreja quando pelo novo nascimento nasce na família de Deus. Deus deu a Israel um território aqui na terra, o qual não era para eles abandonarem. Mas a igreja não ganhou nenhuma hectare de posse aqui na terra. Ela é peregrina e estrangeira e habita rodeada de inimigos. A sua herança se encontra escondida com Cristo à destra de Deus. E isto não é visto pelo povo ao redor. O caminhar da igreja no mundo
é de humildade, submissão e perseguição, enquanto procura ver gente salva entre os mundanos. Seu lar é no céu e de lá espera seu amado Salvador. Na religião judaica, havia mandamentos, ordenanças e cerimônias. O judeu tinha de observar estas leis. Os mandamentos foram dados a homens na carne, sem o novo nascimento. O resultado foi que a maioria das cerimônias degeneraram em uma mera formalidade sem conteúdo espiritual. Na igreja, a base é outra. O novo nascimento introduz o crente numa relação eterna com Deus e faz com que a adoração e obediência procedam de um coração cheio de amor e gratidão. A obediência não é só por obrigação. Não temos parentesco com Deus até que nossos pecados sejam perdoados pelo valor do precioso sangue de Cristo. Em Israel era diferente. Os não salvos tinham acesso aos privilégios da nação. Os ritos e cerimônias do judaísmo prefiguravam aquelas realidades eternas e sólidas que o Espírito Santo revelou em o Novo Testamento. É verdade que muitos santos em Israel perceberam algo da realidade que viria e adoraram a Deus de uma maneira semelhante à dos santos do Novo Testamento. Creio que muitos dos nossos ouvintes têm a coleção dessas palavras de edificação. Esta era do mês de agosto do ano de 1990. Então, já acabamos de ouvir conceito interessante sobre a igreja. Mas, rapidamente, como você está notando, falando sobre a igreja em Antioquia, falaremos um pouco sobre o conceito da igreja, sobre aquelas cidades importantes do Império Romano naquela época, sobre as condições no tempo em que começou a obra de Deus em Antioquia, sobre a conversão, os primeiros convertidos ali, sobre a comprovação do trabalho e sobre que não era necessário eles concordarem com a igreja em Jerusalém ou pedirem ordens de lá para realizar o ensino, o socorro e mesmo o envio de missionários para outros países. Ao mesmo tempo, nós vamos notar como, mesmo não havendo ordens vindas de Jerusalém, havia cooperação entre as duas igrejas no ensino através de profetas que vieram de Jerusalém a Antioquia e também no recebimento em Jerusalém do socorro que os irmãos em Antioquia mandaram por ocasião da calamidade, que é o próximo assunto. Isso tudo em capítulo 11. Passando para capítulo 13, nós temos a convocação de Deus para aqueles dois primeiros missionários que foram enviados para pregar o Evangelho em terras mais distantes. Vamos notar também o currículo deles, quer dizer que não eram novatos na igreja, mas eram irmãos que já muito tinham feito e muita falta fariam entre o povo de Deus na cidade de Antioquia.
Não deixaremos de falar um pouco sobre qual seria o cachê deles, e a resposta é que não teriam cachê nenhum pagamento garantido pelo trabalho que iriam realizar. Eles foram chamados por Deus, sairiam pela fé em Deus, de que Deus supriria as suas necessidades. Enfim, temos a conclusão do trabalho num espaço de 2 anos. Foi feita aquela primeira viagem missionária, estabelecido 4 igrejas, pelo menos, e também já dentro daquele tempo indicado anciãos naquelas igrejas. E assim, aqueles missionários voltaram para Antioquia, que eram Paulo e Barnabé, e ficaram por um bom tempo na sua igreja, que os tinha liderado para aquele trabalho que Deus os tinha convocado. E naquele tempo, importante é para nós notar que igrejas novas funcionaram bem sem a presença daqueles missionários, embora fossem pessoas salvas em bem pouco tempo. Temos também as contas prestadas, prestação de contas. Voltando, havia reuniões para contarem o que Deus tinha feito, trazendo alegria ao povo de Deus pelos resultados daquele trabalho. Então, é isto de início. Vamos pensando a igreja, o conceito da igreja. Até dá para nós retirarmos da tela o nosso resumo para continuar a nossa meditação. A igreja é uma instituição divina. Há pouco nós ouvimos como ela iniciou no dia de Pentecostes, através da obra do Espírito Santo, a primeira igreja lá na cidade de Jerusalém. Então, irmãos, às vezes ouvimos um ou outro falando da igreja como uma entidade. Embora possamos usar esta palavra, ao meu ver, não é uma palavra muito conveniente, por causa que nós vivemos, principalmente, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e no estado da Bahia. Há milhares de pessoas que usam esta palavra entidade para se referir a espíritos do mal. Então, eu acho que se nós vamos falar resumidamente sobre a igreja, deveríamos evitar essa palavra, porque a grande maioria do povo muitas vezes não diz, mas eles frequentam estes locais onde estas entidades se manifestam, e veja como pode muitas vezes haver uma confusão. Por exemplo, quando Paulo chegou em Atenas, e ele pregava a Jesus e a ressurreição. E os atenienses logo ligaram este assunto, Jesus e a ressurreição, como 2 deuses diferentes daqueles deuses que eles tinham. Era um lugar em Atenas, um dos lugares onde havia a maior quantidade de deuses para tudo que fosse necessidade do ser humano. Então, cidades. A cidade de Antioquia não foi
a segunda cidade a ser evangelizada. Foi a segunda que o Espírito Santo achou bom de deixar detalhes para nós. A igreja em Antioquia surgiu 8 anos após a igreja em Jerusalém. Durante este tempo, já haviam várias igrejas na Judéia, na Samaria, e em vários lugares naquela região. A cidade de Antioquia ficava aproximadamente 500 quilômetros de Jerusalém. E a cidade de Tarso, de onde era Paulo, ficava por terra apenas 50 quilômetros da cidade de Antioquia. Podia ir por mar também, que seria um pouco mais longe. Havia uma outra cidade, a cidade de Alexandria, também para o outro lado do mar Mediterrâneo. Era uma cidade muito grande, muito famosa, e mais ou menos também a 500 quilômetros de Jerusalém, para o outro lado. É interessante que aqueles que falaram o Evangelho do Senhor Jesus aos gregos, na cidade de Antioquia, eles eram de Chipre e de Cirene. E Chipre, então, sabemos que Chipre era relativamente perto de Tarso. Mas Cirene era uma cidade para além de Alexandria, confrontando, se você olha o mapa, ao redor do mar Mediterrâneo, confrontando com a Grécia. Então, lá em Cirene, também era uma cidade importante como meio de suprimentos para o Império Romano. Então, a cidade de Antioquia era uma cidade grande, uma cidade populosa, uma cidade famosa. Tarso também era uma cidade dotada de escolas filosóficas e de grandes universidades. Foi a cidade onde o apóstolo Paulo nasceu. Então, isso aí sobre estas cidades. Então, quais foram as condições, em que condições começou a obra de Deus na cidade de Antioquia? Lemos em Hebreus, capítulo 10. O Espírito Santo, naquela carta, está relembrando os hebreus salvos, que eles, durante a perseguição, por causa de Estevão, perderam bens materiais, perderam emprego, perderam casas, perderam dinheiro, muitos estavam nas prisões e outros foram feitos espetáculos. Quer dizer, outros foram levados para lugares públicos onde foram desprezados e ridicularizados por causa do nome do Senhor Jesus. Que situação tão difícil. A gente ia pensar, mas o povo de Deus vão ficar muito desanimados com esse tremendo prejuízo emocional, social, material, mas não foi o que aconteceu. Graças a Deus, não foi o que aconteceu. Eles saíram caminhando e para começar, sabe lá como, refazer as suas vidas. Então, falando de Cristo.
pregando o Evangelho. E assim começou aquela igreja na cidade de Antioquia. Aflições como nós não conhecemos. Hoje nós estamos passando dias de aflições emocionais. Alguns perderam empregos. Talvez nenhum de nós perdeu casa, nem bens materiais. E já muitas vezes ficamos tão desanimados. Vamos pegar, irmãos, o exemplo desses crentes. Perderam tudo. Mas o que é que eles tinham de mais importante? Eles tinham como mais importante as coisas lá no céu que Deus tinha preparado para eles. Então, quem trouxe o Evangelho não diz nenhuma pessoa específica, mas todos que iam fugindo da perseguição tinham em mente o Evangelho do Senhor Jesus. Então, quando chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, essa realidade, que multidões tinham sido salvas lá na cidade de Antioquia. Então, enviaram para lá alguém. E pensaram, talvez, quem vamos enviar? Tinha aquele irmão, José, chamado Barnabé, um crente liberal, um daqueles primeiros que tinha vendido a sua propriedade com a finalidade de dedicar todo aquele valor nas necessidades do Evangelho de Deus. E assim mandaram Barnabé a Antioquia. E ele chegou lá e viu a graça de Deus. Notou que aquilo era mesmo Deus trabalhando através daqueles irmãos. Talvez irmãos simples. Talvez irmãos que não eram anciãos, mas que tinham aquele desejo de anunciar a palavra de Deus. Como resultado da sua chegada, Barnabé se alegrou. Nem sempre é fácil a gente se alegrar vendo o progresso no trabalho de outros irmãos, quando no nosso trabalho, às vezes, não há progresso nenhum. Mas este era o crente, o irmão indicado, como foi, para ir lá. Por que foi lá? Porque foram crentes de Jerusalém que chegaram até Antioquia. Então, com razão, os apóstolos e os anciãos sentiam uma certa responsabilidade de verificar como é que foi, como começou aquele trabalho lá em Antioquia. Então, formou-se ali. Não temos muitos detalhes sobre a formação da igreja, mas temos alguma coisa que podemos notar. Por exemplo, que era uma igreja autônoma, uma igreja que não dependia da igreja em Jerusalém. É o conceito, até hoje, que nós devemos observar. Cada igreja local, em cada cidade, aquela igreja, aqueles anciãos, precisam resolver os seus problemas e precisam tomar as suas decisões
sem esperar que venha a decisão de uma outra igreja. Então, como estava no nosso resumo, concordar, não precisavam ir lá em Jerusalém perguntar, olha, irmãos, nós queremos alguém aqui para ensinar. Será que pode ser Barnabé? Será que pode ser Saulo? Será que pode ser Simeão? Não, eles ali mesmo tinham autonomia para resolver, convidar os seus ensinadores e para resolver problemas que poderiam surgir. Mas, ao mesmo tempo, que era uma igreja, como todas as igrejas, autônomas, que não depende de ordem de uma outra igreja, igual àquela, seja numa capital, ou seja, em que lugar for. Mas existe cooperação. É algo importante, muito bem frisado na palavra de Deus. A cooperação entre as igrejas. Então, aconteceu que vieram profetas de Jerusalém, foram bem recebidos em Antioquia e puderam expor a palavra de Deus para aquela igreja nova. E quando um daqueles profetas anunciou uma calamidade que aconteceria, uma fome na Judeia, logo aquela igreja em Antioquia se lembrou, olha, mas foi de lá que veio para nós a palavra de Deus. Eles vão agora passar uma calamidade, grandes necessidades, então nós vamos ajudar. Então, foi dito ali que conforme cada um pudesse. Representa que durante um certo tempo os crentes foram ajuntando alguma quantia para enviar para os irmãos na Judeia. Então, assim, existe cooperação entre igrejas locais baseadas no Novo Testamento. Então, aí temos um pequeno resumo do assunto do capítulo 11. Então, como disse ali em capítulo 11, aquela fome se daria no reinado do imperador Cláudio, e há quem diga que foi no ano 46 que aconteceu aquela grande fome. Houve 3 fatos, pelo menos importantes, se não mais, que aconteceram no governo desse imperador. No ano 46, houve a fome na Judeia. No ano 43, esse imperador Cláudio anexou parte da Grã-Bretanha ao Império Romano. E no ano 50, ele ordenou, exigiu que todos os judeus saíssem de Roma, quando então encontramos Áquila e Priscila trabalhando com Paulo mais adiante no livro dos Atos. Passando para capítulo 13, nós vemos então uma convocação de Deus. Havia naquela igreja 5 irmãos, profetas e doutores, ensinando. Já tinham se reunido Paulo e Barnabé 1 ano naquela igreja, ensinando muita gente, e agora, passando este ano, tinha mais 3 irmãos ali
bastante capacitados para a obra de ensino ao povo de Deus. Não devemos esquecer que é algo bastante importante. Normalmente, damos muita ênfase às séries de pregações do Evangelho para a salvação dos pecadores. E talvez não damos tanta ênfase para séries de ministérios da Palavra de Deus, para o ensino do povo de Deus, para que fique firmado na verdade de Deus. Então, disse o Espírito Santo que ele tinha chamado Barnabé e Saulo. Então, qual foi o trabalho, qual foi a responsabilidade da igreja em Antioquia? Foi de liberar. Não foi a igreja que enviou. Foi o Espírito Santo que enviou. Eles não assinaram um contrato com a igreja não assinou um contrato com eles, dizendo, agora vocês têm que ir em tal cidade, tal país, ficar tantos meses ou ano nesse lugar ou no outro, vocês vão ganhar tanto por mês e vão ganhar mais dinheiro para gasolina, para isto, para aquilo, para aluguel, para outras coisas. Nada disso. Qual foi o cachê deles? Não foi nenhum. Isso a terceira carta de João nos mostra. Tanto esses dois, os primeiros, como aqueles outros de que o apóstolo João fala, que seguiram. E como nos dias de hoje, acontece também que o pregador do Evangelho, de tempo integral, não é enviado pela igreja. A igreja não assinou nada com ele, não se comprometeu com nada. Mas o Espírito Santo de Deus o chamou, se comprometeu com ele. E quando, veja que coisa importante, o sentido da palavra que temos ali, a obra que os tenho chamado, quer dizer, aquele chamado já havia sido feito. No caso do apóstolo Paulo, vemos claramente no momento da sua conversão. Foi dito para Ananias, este é um vaso escolhido. Então, ele foi chamado por Deus, um chamado que continuava ativo. E quando a igreja foi informada pelo Espírito Santo, a igreja estava plenamente de acordo. Isto mesmo, a igreja, os anciãos já pensaram, mas é isso mesmo, nós estávamos vendo que estes dois irmãos tinham que ser chamados por Deus para uma obra fora dos limites da nossa cidade e do nosso município. Então, passados 2 anos, eles concluíram o seu trabalho, coisa maravilhosa. Passados 2 anos, eles concluíram e, chegando de volta, relataram o que Deus tinha feito. A palavra relataram dá-nos a entender que, por mais de uma vez, houve uma reunião na igreja para contar o que Deus tinha feito por seu intermédio naquelas cidades onde eles tinham passado na sua primeira viagem missionária. E assim havia alegria. No começo, Barnabé alegrou-se por ver a graça de Deus manifestado na formação de uma igreja tão grande. E agora os irmãos se alegravam de ouvir que no estrangeiro Deus também continuava operando e salvando preciosas almas. Meus prezados irmãos,
Que coisas maravilhosas nós temos. Espero que Deus nos ajude, que possamos ter sempre firme, convictos das realidades a respeito das igrejas de Deus.